Olá, tudo bem? Aqui é o professor Lulu, o tio Lulu, e o tio Lulu vai falar sobre a fotossíntese. Lembrando que o termo fotossíntese significa síntese utilizando a luz solar, geralmente definido como processo pelo qual um organismo consegue obter seu alimento. O organismo que consegue obter seu alimento nós chamamos de seres autótrofos. Seres autótrofos são seres que produzem seu próprio alimento, capaz de produzir esse seu alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, que é capturado pelo ser vivo e transformado em energia química, que é a energia necessária para as atividades vitais desse ser vivo. Sendo um processo pelo qual as plantas realizam a fotossíntese, as algas realizam a fotossíntese e algumas bactérias que também realizam a fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese está relacionada principalmente com a participação da energia luminosa para produzir a matéria orgânica chamada de glicose. Para acontecer a fotossíntese, no entanto, para acontecer a fotossíntese, nós precisamos de alguns reagentes de suma importância na fotossíntese. Um desses reagentes é a água. A água é a substância universal. A água é absorvida nas raízes das plantas. A função das raízes é absorver água e sais minerais. Então, a água vai ser absorvida pelas raízes das plantas que serão transportadas para a copa, onde se encontram as folhas, que vai acontecer a fotossíntese. Nós temos também o gás carbônico. O gás carbônico ele é absorvido nas folhas. Ah, professor, só pode acontecer a fotossíntese no órgão chamado de folhas? Não, pode acontecer também nos caules de certas plantas. Então, as folhas, geralmente, nas plantas, é que ocorre com frequência essa reação química. Vamos recapitular? O que é que a planta precisa? Vamos botar a planta em si. O que é que a planta precisa para acontecer a reação química da fotossíntese? Precisa da água, H2O, que é absorvido pelas raízes e transportada para a copa das árvores. Precisa também do gás carbônico, que se encontra na nossa atmosfera, que vai ser absorvida pelas folhas. Essa reação química entre água e o gás carbônico, ela só vai acontecer com a participação de quem? Do Sol, da energia solar, dos raios ultravioletas. Lembrando que água e gás carbônico são substâncias inorgânicas, compostos inorgânicos. Reagindo, vai ocorrer a formação de produtos. Quem são os produtos? Nós temos o gás oxigênio, lembrando que a maioria, praticamente, todo o oxigênio que se encontra no nosso planeta, na Terra atual, é produzido na fotossíntese. Além do gás oxigênio, vai produzir uma matéria orgânica chamada de glicose. A glicose é de suma importância para a planta e também para outros seres vivos. Então, a fotossíntese é isso, ou seja, é uma reação química que necessita da energia do Sol para produzir a matéria orgânica. Essa matéria orgânica nós chamamos de glicose. Aqui vamos falar de forma bem simbólica, bem simples, o que aconteceu nas plantas. Aqui é a reação química da fotossíntese, mas vamos fazer só de forma básica. Quais são os produtos que vai entrar nas plantas? Primeiro, a água vai adentrar nas plantas, H2O vai entrar nas plantas, vai reagir com o gás carbônico que também vai entrar no interior das plantas,
Mas para acontecer essa reação, precisa de quem? Da energia solar, dos raios UV, raios ultravioletas. Com a formação de quem? Do gás oxigênio e também da matéria orgânica que nós chamamos de glicose. Recapitulando, a água entra no interior das plantas através do processo de absorção das raízes. O gás carbônico entra no interior das plantas pelas folhas, né, na região das folhas. Para acontecer a fotossíntese, precisa da luz solar, dos raios ultravioletas, que vai produzir quem? O gás oxigênio e também a matéria orgânica que nós chamamos de glicose. Essa é uma reação muito superficial da fotossíntese. Então, a fotossíntese ela é de suma importância. Mas, professor, onde acontece essa fotossíntese nas folhas? Nas folhas, elas são compostas por células. Nas células, possui uma organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto é rico em clorofila, que absorve a luz solar. Então, a fotossíntese vai acontecer onde? Nos cloroplastos, que fica localizado no interior de uma célula que está na composição de uma folha ou de um caule de um vegetal. Saindo da fotossíntese em si, em relação aos seus conceitos, em relação às suas reações, nós vamos falar sobre as fases da fotossíntese, que são duas fases. A fase de claro, né, que necessita dos raios ultravioleta, e a fase escura, que não necessita dos raios ultravioleta, mas ela precisa dos componentes que vão ser produzidos na fase luminosa. Na fase de claro, essa fase de claro é também chamada de fase fotoquímica, conhecida também como a fase clara, que nós já mencionamos, e também conhecida como fase luminosa. Então, ela é chamada de fase luminosa, fase fotoquímica ou fase de claro. Por quê? Porque ela precisa de quem? Da luz solar, dos raios ultravioletas. E essa fase de claro, ele passa por duas etapas. Quais são essas etapas? Nós temos a fotólise da água e nós temos a fotofosforilação. A fotólise da água está relacionada principalmente à quebra da molécula de água na presença da luz. Então, a fotólise da água está relacionada à quebra da molécula de água na presença de luz para produzir quem? O gás oxigênio. Essa é uma da etapa da fase de claro da fotossíntese. A fase luminosa, a fase de claro ou a fase fotoquímica acontece no interior dos cloroplastos, principalmente numa região chamada de tilacoides. Então, fase fotoquímica, fase luminosa, a fase de claro acontece no interior dos cloroplastos. Em qual região? Nos tilacoides. Quais são as etapas da fase luminosa? A fotólise da água, que é a quebra da molécula de água na presença de luz, com a produção do gás oxigênio. A outra etapa da fase luminosa é a fotofosforilação. A fotofosforilação está relacionada principalmente à produção de uma moeda energética chamada de ATP, na presença da luz solar. Esse ATP, ele tem o nome, é a adenosina trifosfato, e vai ser muito necessário aonde? Na fase química ou fase de escuro da fotossíntese. Além de ATP, na fotofosforilação vai acontecer também a produção de NADPH2, que será carregado para a fase química da fotossíntese. Então, quais são as etapas da fotossíntese? A fotólise da água, que já foi falado, e a fotofosforilação.
A fotofosforilação está relacionada principalmente à produção de ATP, adenosina trifosfato e NADPH2 na presença dos raios ultravioleta. Passando para outra fase, nós temos a fase química, também chamada de fase bioquímica, de fase enzimática ou conhecida mais pela fase de escuro. Nessa fase química ou fase de escuro vai acontecer lá nos cloroplastos, principalmente numa região chamada de estroma. Aí você pega o gancho. Fase de escuro acontece aonde? No estroma, que fica localizado no interior dos cloroplastos. Lembrando que na fase química existe um ciclo de Calvin e Benson. Esse ciclo de Calvin e Benson está relacionado, também conhecido como ciclo das pentoses, também está relacionado com um ciclo que vai ter uma formação da molécula orgânica. Mas para acontecer isso, vai acontecer principalmente a entrada do gás carbônico nesse ciclo, chamado de ciclo de Calvin e Benson ou ciclo das pentoses, com a finalidade de produzir quem? A glicose, a matéria orgânica. Recapitulando, na fase química, chamada também de fase bioquímica ou enzimática ou fase de escuro, ela é realizada no interior do cloroplasto ou dos cloroplastos. Em qual região? No estroma. Nessa fase química ou fase de escuro, vai acontecer a entrada do gás carbônico no ciclo chamado de ciclo de Calvin e Benson, ou ciclo das pentoses, que vai precisar daqueles componentes que foram produzidos na fase luminosa, que é o ATP, adenosina trifosfato, e o NADPH2, que será carregado para a fase química. E vai ser o quê? Produzido a molécula orgânica chamada de glicose. Então, aqui nós estamos falando sobre fotossíntese, estamos finalizando. Vou colocar só algumas ênfases sobre a fotossíntese, que é uma reação química de suma importância para o vegetal, para a alga e também para alguns micro-organismos que também serão importantes para nós, seres humanos e também outros animais que necessitam de quê? De se alimentar desses vegetais. E para o nosso planeta é mais ainda importante. Então, segue a dica. A fotossíntese é um assunto importante para estudar para o Enem e também para você ter um conhecimento dessa reação química. Um abraço do tio Lulu, até a próxima.